Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite, uma excelente noite na presença do nosso Deus. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento e todos que estarão se conectando, se ligando, acessando aí para a gente participar desse momento especial na presença do nosso Senhor, que é o momento em que nós oramos, o momento em que nós lemos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nós expomos essa Escritura, nós buscamos o entendimento e a revelação dela, para que sejamos cheios, como nos diz a própria Escritura, né? Como diz o apóstolo Paulo, plenos do conhecimento de Deus, da vontade de Deus e de todo o conselho do Senhor, né? De tudo aquilo que o Senhor ele tem para nós, todo o conselho, toda a orientação de Deus para nós. A gente alcança isso através da Escritura Sagrada, da Palavra de nosso Senhor, né? Que é fiel, que é bom, que é maravilhoso, que é o Deus de todo poder e de glória, tá bom? Então vamos nesse momento juntos, na presença de Deus, diante do Cristo vivo, estarmos reunidos em nome do Senhor para clamarmos a Ele. Vamos curvar a cabeça nesse momento e vamos orar ao nosso Deus e pedir graça para esta hora especial em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus oramos a Ti, Senhor, exaltamos o Teu nome, bendizemos a Ti, glorificamos ao Senhor e Te rendemos graças, Pai. Pai, nós adoramos a Ti, Te bendizemos e de coração queremos Te agradecer por mais um dia diante da Tua presença, debaixo do Teu cuidado, segundo a Tua palavra fiel, Senhor. Em Tuas mãos, Senhor, entregamos tudo e pedimos, continua, Deus, a nos abençoar segundo a Tua vontade e a operar em nós o Teu querer e o Teu realizar. Em nome de Jesus, amém. Né? Que Deus abençoe todos vocês, amados, em nome de Cristo. E dando continuidade à nossa exposição aqui sobre o Evangelho de João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, vamos continuar aqui no capítulo 8, do versículo 21 ao 30, né? No domingo passado, quando nós fizemos a live aqui, na hora de digitar o texto, eu coloquei Jesus, a luz do mundo, João 8, do 12 ao 30, e não era do 12 ao 30, era do 12 ao 20, né? Era do 12 ao 20, muito embora falamos que Cristo é a luz do mundo, e falamos também sobre a questão do momento certo em que todas as coisas que têm que acontecer, devem acontecer e acontecerão. Né? Falamos da soberania de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus que controla todo o universo da sua criação. Né? Então, nesse contexto aqui dos versículos 12 ao 20, nós vimos que o Senhor, Ele é a luz do mundo, né? O testemunho que Ele dá é verdadeiro, Ele não julga por si só, mas, né, o juízo dele é segundo aquele que o enviou, tá certo? E que o que nós podemos mais notar, vamos dizer assim, também um ponto muito forte, né, é quando Cristo diz que aquele que conhece a Ele, conhece ao Pai, né? Se alguém conhecer a Jesus, fatalmente conhecerá o Pai também, né? Quem não conhece a Cristo, não conhece o Pai. E a questão do desejo de matá-lo por parte dos judeus, muito embora ele estava ali pregando, ensinando e ninguém fazia nada, porque há um poder soberano, supremo, altíssimo, que rege os céus e a terra, e esse poder é o poder do nosso Deus, né? Então Ele é o Senhor, e é isso que a gente precisa entender, dia após dia da nossa vida, que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso nós devemos reconhecê-lo, amá-lo, temê-lo e crer na sua palavra, na palavra da sua fidelidade. Tá? Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Hoje nós vamos ler aqui do 21 ao 30, tá bom? Então, essa correção aí era do 12, a ministração passada do 12 ao 20. Hoje é do 21 ao 30, quando fala que Jesus defende a sua missão e autoridade. O que é que ele diz? Diz assim, a partir do versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado,
para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então vejam aqui duas situações distintas nesta passagem. Tá? Primeiro Jesus diz aos judeus, né? Jesus diz aos judeus: vou me retirar e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está dizendo: olha, vocês vão me procurar, não vão me encontrar, mas vocês vão perecer no pecado de vocês. Para onde eu vou e para onde Cristo está dizendo que ele vai, que ele iria, né? Aqui na situação, no que está escrito aqui. Ele está dizendo que ele voltaria para o Pai, né? Ele está dizendo que iria se retirar, ele iria voltar-se para o Pai, ele ia voltar para o Pai. Os judeus o procurariam, mas os judeus morreriam e pereceriam eternamente em pecados, sem a remissão dos pecados, né? Sem o perdão dos pecados. Então Cristo está sendo direto com eles, tá certo? É uma palavra o quê? Dura, né? Alguém chegar para algumas pessoas e dizer: olha, vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no pecado de vocês. Eu vou me retirar e vocês vão me procurar e vocês vão perecer no pecado de vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. O que Jesus está dizendo? Eu vou me retirar, eu vou voltar para Deus. E vocês vão me procurar. E vocês vão morrer no pecado de vocês, vocês serão destruídos eternamente, serão condenados eternamente. Para onde eu vou, que é para o Pai, para o Reino Celeste, vocês não podem ir. Né? É uma palavra dura, né? É como que praticamente um anúncio de uma sentença, o pré-anúncio de uma sentença, né? E eles ficam sem entender e diz: terá ele a intenção de suicidar-se, porque diz: para onde eu vou vocês não podem ir? E Jesus continua falando: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Tá? Cristo está mostrando claramente, é por isso que eu digo, o Evangelho, segundo a narrativa de João, né? É o Evangelho que é a narrativa que mais fala a respeito da eleição, a respeito de Deus verdadeiramente, segundo o beneplácito da sua vontade, como Paulo já diz lá em Romanos 9, ele tem misericórdia de quem ele quer, né? E ele se compadece de quem ele quer, né? A salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia, né? O livro de Joel diz que a salvação pertence a Deus, a salvação pertence ao nosso Deus. A própria Bíblia diz que a salvação pertence ao nosso Deus. Você vai encontrar isso também lá no Apocalipse. Então você vê Deus claramente vindo à Terra e fazendo já uma separação, praticamente uma identificação, uma separação. Quem é das ovelhas dele e quem não é das ovelhas dele. O que acontece com as ovelhas do Senhor? Quando elas ouvem a palavra de Deus, elas creem que Jesus é o Filho de Deus. E como eu tenho dito sempre aqui, né? Não é aquela entendimento,
a aceitação de que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas ele crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, aquele que vive e reina para sempre, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que deu a sua vida por causa dos nossos pecados, aquele que veio para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados. Então você vê que é claro da parte de nosso Senhor Jesus. Ele dizia, olha, vocês vão me procurar, eu vou me retirar, vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no pecado de vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o céu, vocês não podem ir, vocês vão me procurar e vão perecer no pecado de vocês. Jesus diz, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Né? Por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados. Por que aquele judeu, Jesus está dizendo, olha, vocês vão morrer nos vossos pecados? Vocês não podem entrar no céu, vocês não podem ir para onde eu vou, porque vocês são deste mundo, vocês são daqui de baixo, né? Vocês são daqui de baixo, vocês são desse mundo. É por isso que eu estou dizendo que vocês vão perecer no pecado de vocês. Quem é deste mundo, meus irmãos, vai perecer nos seus pecados. Quem é deste mundo vai ficar com o mundo, vai passar com o mundo. O apóstolo João, ele diz, o mundo passa e com ele toda a sua concupiscência, toda a sua cobiça, todo o seu desejo, todas as suas ilusões e prazeres e iniquidades, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Permanece para sempre quem faz a vontade de Deus. Tá? Nós temos visto aqui no Evangelho de segunda narrativa de João, desde o capítulo 1, que Cristo vem para os seus não recebem, que é o povo judeu segundo a herança de Abraão, a descendência de Abraão. Mas a todo aquele que o recebeu, a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram por causa do sangue, ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Ou seja, o Senhor está mostrando que Ele tem um povo nascido pela vontade dEle. Ele tem um povo plantado aqui na terra. Se você quer ter um entendimento melhor, vá lá em Mateus capítulo 25, leia a parábola do joio e do trigo, e depois leia a explicação da parábola. Ali está mais do que claro o retrato do que é a raça humana, né? Conforme o pecado de Adão. O resultado do pecado de Adão e Eva gerou isso aí, né? A boa semente quem plantou no mundo foi o filho do rei, foi o filho de Deus. Mas o joio quem plantou no mundo foi o maligno, diz a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então vejam só, aqui Deus ele mostra através da sua palavra pelo João, né, pelo João, o evangelista que escreveu, tá certo? Que ele mostra que há uma separação, há pessoas que são daqui, irmãos, não são de lá. Agora veja o que ele diz para nós os crentes, aqui mesmo no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 19, aí mesmo em João 15, 19, veja o que é escrito. Se vós fosseis do mundo, Jesus falando aos discípulos, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois deste mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entendeu? Vou ler de novo. Se vós fosseis do mundo, Jesus falando para nós, não para os judeus, Jesus falando para os discípulos dele, para aqueles que creem nele, ele está dizendo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós somos escolhidos, eleitos. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. E a Bíblia diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Isso tudo está preparado. A nossa salvação está preparada antes da fundação do mundo. Nós ainda nem sonhávamos, imaginávamos milhares e milhares e milhares de anos antes de nós nascermos. A nossa salvação já estava preparada. Tá? Por isso que quando chegou o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, nós cremos, o Senhor veio e nos selou com o seu Espírito Santo que ele tinha prometido a todo aquele que crê. Tá bom? Vejam só, versículo 22 aí mesmo em João 15. Olha o que Jesus fala a respeito dos pecadores, a respeito dos judeus, a respeito dos que não creem. Olha o que ele diz. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez,
pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Então você veja que há uma classe de pessoas que jamais se renderá a Deus. O coração dessas pessoas é tão duro, tão impenitente, que eles jamais se renderão ao Senhor. Jamais eles se entregarão a Cristo. Jamais eles reconhecerão o senhorio de Cristo e jamais eles amarão a Cristo. Tampouco a Deus o Pai, né? E tudo isso é para que se cumpra, tudo que está escrito é para que se cumpra. Então, Jesus, ele continua dizendo aqui, olha, é por isso que eu estou dizendo que vocês vão morrer em pecado. Porque vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu do mundo não sou. Mas olha que lá os discípulos, ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era vosso, né? Mas como não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, vos elegi, por isso o mundo vos odeia. Então nós não estamos na mesma condição que aqueles judeus, tá? E Jesus falando isso diante de muitas pessoas que estavam ali, judeus enfim, e outras pessoas que não eram judeus também, porque em Jerusalém não tinha só judeu, tinha samaritano também, tinha um monte de gente lá, tá certo? Daquela região ali, tinha árabe, tinha grego, tinha de tudo, né? Então o que acontece? Jesus continua falando e eles ficam assim, e Cristo diz, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, a condição para ser salvo é crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira condição para ser salvo, tá? É o começo de tudo, é você crer que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que veio ao mundo, que fez a sua obra, que pregou o Evangelho, que anunciou o reino de Deus, que morreu pelos pecadores e que ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. Se você crê isso, é a primeira coisa para que você seja salvo. A partir daí, meu amigo, é fazer a tua confissão de fé, é ser batizado para a remissão dos seus pecados, para que se receba o dom do Espírito Santo e passar a viver uma vida de obediência e santidade diante do Senhor. Pronto, fazendo a vontade de Deus. Aí a salvação vem. Aí a salvação estará na sua vida. Aí você será salvo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então vejam só. Então Cristo está dizendo aqui a situação daqueles judeus, né? E diz, o que eu tenho dito para vocês desde o princípio? Mas muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Cristo já disse ali que tinha um julgamento para fazer a eles. Só que não pronunciou ali nenhum julgamento. Mas o julgamento já estava formado. Lembram que anteriormente nós lemos aqui nessas ministrações de João, quando Cristo disse que a luz veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele diz, aquele que crê em mim não entrará em juízo, né? Não será condenado, né? Mas aquele que não crê já está julgado. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá certo? Então Jesus diz aqui, né? Eu tenho muito a julgar vocês e a falar a respeito de vocês. E Cristo não diz qual o julgamento, porque o julgamento, até o próprio julgamento, tem hora para acontecer. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas jogou ao mundo. Ou seja, Cristo não estava falando de si mesmo ali naquele momento, em momento algum. Cristo falava sempre daquilo que ele ouvia diretamente do Pai, e ele falava. Assim como ele ouvia, ele falava. O Pai falava para ele falava para o mundo. O Pai falava para ele falava para o mundo. Ele nunca falou de si mesmo, né? E nem veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, né? E ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando pregares ele na cruz, levantado no madeiro, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Ou seja, Jesus estava pronunciando ali uma série de palavras. Mesmo palavras duras, palavras de condenação, né? De juízo, dizendo, você não vai para o céu.
Porque você é daqui de baixo, você é da terra, você é do mundo. E eu sou de lá de cima, eu sou de lá do alto. É por isso que eu estou dizendo que vocês vão perecer nos vossos pecados. Eu vos digo em verdade que se não credes que eu sou o Filho de Deus, perecereis nos vossos pecados. O que é que acontece na vida do crente? A primeira coisa que acontece na vida dele para a salvação, ele crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. É a primeira coisa que acontece. A partir daí a salvação se desenvolve na vida dele, né? A salvação se desenvolve na vida dele. Então vejam bem, o Evangelho, segundo a narrativa de João, traz essas separações, essas divisões, né? De quem é filho de Deus, de quem não é, de quem o recebeu, quem não recebeu, quem é deste mundo, quem não é, quem é de Deus, quem não é. O Evangelho de João, ele traz toda essa narrativa, ele traz toda esse tipo de mensagem para que as pessoas percebam e entendam que não é somente, depende do esforço humano para ser salvo. Irmão, você como ser humano se esforçará para obedecer a Deus se o Espírito de Deus agir em você. Se o Espírito do Senhor não agir em você, você não vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. Vai ser muito melhor, muito mais fácil, muito mais prático, muito mais prazeroso fazer a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Paulo disse que outrora, quando nós não tínhamos a fé, não vivíamos a fé, não tínhamos a Cristo, nós vivíamos segundo o príncipe deste mundo. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por que que hoje nós fazemos e buscamos fazer e não sossegamos, né? Para que cheguemos à perfeição diante do nosso Senhor, para que possamos fazer somente o que agrada ao Senhor. Por quê? É porque a gente é bonita, é porque a gente é legal, é porque alguém disse para a gente. Não, meu irmão, é a ação do Espírito de Deus em nós. É isso que o Espírito faz. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos conduz a Cristo. Ele nos leva a Deus. Ele nos dá entendimento, ele nos santifica, ele nos ilumina, ele nos dá a revelação do conhecimento da vontade de Deus. Ele nos livra do mal, ele nos dá graça, ele nos dá uma condição diferenciada, ele nos dá poder para resistir às tentações, certos da palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, que diz que Deus é fiel e não nos deixa sermos tentados acima daquilo que nós possamos suportar. Antes, com a tentação, ele dará também justamente o escape para que a gente possa suportar. Então, Deus é fiel. Quando você crê em Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo ele age em sua vida. Quando você se entrega ao Senhor, quando você se rende a Deus, e isso de coração, né? De coração, não adianta chegar na igreja, levantar a mão, dizer eu aceito a Jesus. Eu já vi milhares, centenas de pessoas levantar a mão, aceitar Jesus, 2 meses depois não botar mais nunca o pé dentro da igreja, nunca mais se reunir com o povo de Deus para servir, para adorar, para aprender, para buscar. Assim acontece. Já vi muita gente descer as águas lá no batismo, sair e pouco tempo depois, ou logo um tempo depois, abandonar a fé. Por quê? Aquilo não foi uma atitude de fé, aquilo não foi uma atitude de coração, aquilo não foi uma atitude movida pelo Espírito de Deus. Né? Quando o Espírito de Deus nos move, nós vamos a Deus. Se nós tropeçarmos, o Espírito Santo nos ajudará. A própria Escritura diz, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, o Senhor o toma pela sua mão. Então Deus, ele é fiel, ele é poderoso à sua palavra. Quando ele nos chama, ele nos dá a fé que é suficiente para uma vida na presença dele. A fé que é suficiente para a salvação, a fé que nos muda, a fé que nos transforma, a fé que nos torna nova criatura, a fé que nos faz nos abrirmos ao Deus Todo-Poderoso, a fé que nos leva ao Deus de todo poder. Tudo isso é fruto da ação do Espírito Santo. É fruto da ação do Espírito prometido a todo aquele que crê. Então Jesus está dizendo, se você não crê que eu sou, você perece no seu pecado. Né? É como Paulo diz ao carcereiro lá, diz, agora o que eu faço para ser salvo? Ele diz, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Né? Crê em Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Isso é o que falta.
para que as pessoas sejam salvas. Há pessoas que, infelizmente, Deus sabe o porquê. Ah, Deus é injusto. Será que Deus é injusto? Né? Será que Deus é injusto? Muitas vezes nós é que não temos a capacidade de entender, ou nós não temos nenhum conhecimento da verdade. A gente muitas vezes só contempla o que é aparente. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. O homem vê o que é aparente, mas Deus vê o coração. Parece até injusto Deus dizer a esse tipo de gente aqui, vai ficar. Será que Deus é injusto? Um Deus que entregou o seu Filho, né, para salvar o seu povo. Será que ele é injusto? Né? Jesus diz, olha, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como nós vimos aqui no capítulo 15, né? Jesus dizendo, se eu não tivesse vindo ao mundo, se eu não tivesse falado a eles, pecado não teriam. Mas agora eu vim ao mundo, Deus veio ao mundo condenar o pecado. Né? Então agora ninguém tem desculpa do pecado. Aquele que teme, aquele que ouve de Deus e aprende, se chegará a Jesus. E aquele que vai a Cristo de modo algum será lançado fora. Pelo contrário, Jesus o ressuscitará no último dia. Então veja que em primeiro lugar é a fé, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Então depois que ele fala isso, essas palavras duras aos judeus, ele fala que ele veio da parte do Pai, o testemunho dele é verdadeiro, que da forma que ele ouve do Pai, ele anuncia no mundo. Depois dessas palavras, várias pessoas creram nele. Então veja que na mesma mensagem, uns foram para condenados, uns foram para a condenação. Né? Uns já foram reprovados, rejeitados ali na própria mensagem de Cristo. Outros creram em Cristo como Filho de Deus. Então o Evangelho, quando ele é pregado para testemunho. Ele é pregado para salvação e ele é pregado para testemunho. Ele é pregado para salvar alguns e para testemunhar para outros. Dizendo, há um Deus, existe um Deus que é fiel, que é justo, e a sua condição é essa, e a sua condição é essa. Então, meus amados, né? Nós, como disse Jesus, não somos do mundo. Há quem seja do mundo. Infelizmente, quem é do mundo vai ficar com o mundo. Quem é do mundo vai perecer nos seus pecados. Ninguém tem placa na testa. Eu sou do mundo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, sou do mundo. Não tem. Né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele é quem dá a justa recompensa a cada um. Tá certo? Mas quem sabe é Deus. Quem é do mundo e quem não é do mundo, né? Há pessoas que a Bíblia diz, Jesus mesmo disse a respeito dos discípulos que se tornariam apóstolos, não escolhi eu a vós os 12, contudo um de vós é diabo, né? Um de vós é diabo. Judas andou com Cristo, Judas operou milagres, Judas recebeu o poder de Cristo para fazer milagres, Judas pregou o Evangelho, Judas passou por tudo que os outros discípulos passaram, que se tornaram apóstolos passaram, e no entanto ele traiu a Jesus. Porque a Bíblia diz que Judas, quando morreu, voltou para o lugar de onde ele tinha vindo, né? E que Judas era do maligno, Judas era um diabo. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso irmão, o nosso próximo, não como Caim, que era do maligno, né? E matou a seu irmão, porque as obras do seu irmão eram justas e as obras dele eram más. Então há pessoas, a Bíblia mostra muito claramente que há pessoas, irmãos, que são do maligno. Há pessoas que são do inferno, que eles voltam para onde vieram. Há pessoas, né, que o destino é a perdição. Se não fosse assim, ninguém se perdia. Né? Se fosse por opção humana, eu quero saber qual é o pecador que quer Jesus. Né? Porque o pecado ele produz prazer, ele dá prazer. Né? Se fosse assim, ninguém pega, pô, pecado é uma coisa nojenta, não quero não, porque me faz mal e tal. Você já viu o pecador com algum problema com o pecado? Você não vê. Então, há pessoas neste mundo que são, como disse o Senhor Jesus, naquela explicação da parábola do joio e do trigo, né? Que são joio, que foram plantadas no mundo, né? Pelo maligno. Infelizmente é uma verdade. E por que isso aconteceu? Porque Adão e Eva falharam, pecaram lá no Jardim do Éden. Por isso a gente vive tudo isso que a gente vive,
Por isso a necessidade da vinda de Cristo, por isso a necessidade da pregação do Evangelho para a salvação do povo eleito e amado de Deus. Essa é a mais pura verdade. Essa coisa de faça isso, faça aquilo para ser salvo, faça aquilo. Meu irmão, se você é das ovelhas de Cristo, você vai ouvir a voz dele e você vai segui-lo. Jesus diz, as minhas ovelhas, eu as chamo, elas me ouvem, elas me seguem. De modo algum seguirão outro. De modo algum seguirão estranho. Então, é isso aí. O pastor veio buscar as ovelhas perdidas. A Bíblia diz que Jesus veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O Israel de Deus, não é aquele Israel lá da Palestina, do Oriente Médio, não. É o Israel de Deus. É o Israel do coração, da eleição, do amor de Deus. Então Jesus veio para nos resgatar. Por isso que todo aquele que é de Deus, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele crê de fato e de verdade. Ele entrega a sua vida ao Senhor e ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Deus é fiel e cumpre essa palavra. Então, meu amado, que a graça de Deus, a palavra do Senhor penetre em você para a sua salvação. Que você seja tocado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo do nosso Senhor faça uma obra poderosa, uma obra maravilhosa, uma obra santa, porque Ele é santíssimo. Uma obra de salvação na sua vida. Que onde essa palavra entrar, haja a salvação. Que no lugar que essa palavra entrar, que haja salvação. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor, meu amado, ela não volta vazia para aquilo a que ela foi pregada. Tá certo? Antes ela prospera. A palavra de Deus prospera. E a prosperidade da palavra é a salvação dos eleitos do Senhor. Então, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na tua vida, que o Espírito de Deus possa te mover, te conduzir a Cristo, te fortalecer, te ungir, te levantar, te guiar, te dar toda a lição, todo o ensinamento que você precisa, que o Espírito de Cristo te leve a uma comunhão maior com o próprio Deus, que Ele te leve a Jesus, que Ele te esclareça a Jesus, que Ele revele a Jesus a você, que Ele te faça conhecer quem é o Filho de Deus, que Ele te faça ter intimidade com o Filho de Deus e que Ele faça você ser um só com o Filho de Deus, que é o que a Bíblia nos diz. Aquele que estiver junto ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Então é isso que o Espírito Santo faz. É por isso que a palavra do Senhor é pregada, para que haja salvação. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A boa nova, a boa notícia é o poder de Deus. Nela há o poder de Deus que salva o que crê. Então, se alegre no Senhor. Se alegre em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o Espírito Santo te conduza a Cristo, que o Espírito do Senhor te dê a direção, o conselho, a sabedoria, o entendimento, a fé, a graça, a força, a coragem, a ousadia, o amor, a paz, a sabedoria, a inteligência, te dê toda a virtude que você precisa para a glória de Deus ser sobre a sua vida, e para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, e para que você seja sal na terra e luz no mundo, bênção para muitos, canal de bênção, de vida, de sabedoria, de luz e de salvação para muitos, em nome de Jesus Cristo. Como Deus disse a Abraão, diz para mim e para você, sê tu uma bênção. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o anjo do Senhor se acampe ao teu redor e te livre de todo mal. Que o Senhor te livre de toda seta, de todo mal, de toda doença, de toda armadilha, de toda enfermidade, de todo levante do inimigo. Que Deus te proteja e lembre-se sempre, Ele é Senhor, é Deus. Ele está no controle de todo o universo. Todo o universo da sua criação está debaixo do seu controle, autoridade e senhorio. Fique na paz, creia, descanse e glorifique o nome do Senhor.
porque você é dele, você pertence a ele, então dê glórias a Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe, que o Pai eterno estenda a sua mão de misericórdia, de bondade e de graça e traga em nome de Jesus cura sobre a nossa nação, cura da enfermidade, cura da pandemia, em nome de Cristo, mas também cura da alma, cura do espírito, cura do corpo, cura do interior, em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê a direção certa aos nossos governantes e abençoe os que estão nos hospitais, vitimados, né? A gente sabe que só desce a sepultura aquele que Deus ordena que vá, né? Senão, não vai, né? Não tem quem faça ir antes da hora, nem tem quem faça ficar depois da hora também. Então, fique na paz, coloca a tua vida na mão do Senhor e descanse nele em nome de Cristo. Tome seus cuidados e continue em oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe os médicos, os cientistas, os auxiliares, né? O povo lá do hospital, o motorista de ambulância, o homem da maca, o porteiro, o vigilante, todos, o da limpeza. Que Deus abençoe esse povo em nome de Jesus, proteja em nome de Cristo. Que a graça seja multiplicada, meus amados, na vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Paz seja com todos vocês. Sexta-feira, com a permissão do Senhor, vamos dar continuidade aqui a este livro de João, que fala muito sobre eleição. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém e até lá.